Olá, queridos, tudo bem? Paz do Senhor. Pastor Jorge por aqui. Mais uma vez quero agradecer a você por me permitir entrar na sua casa, no ambiente do teu lar, juntamente com a tua família. E eu rogo a Deus que a bênção do Senhor esteja sobre a sua casa, sobre a tua vida e que principalmente a presença dele seja uma constante dentro de você. Queridos, hoje eu quero falar sobre Páscoa. Hoje, domingo, onde a maioria celebra como o domingo de Páscoa, e eu quero trazer uma palavra breve ao seu coração com relação a isso, sobre a Páscoa. O que é Páscoa? A palavra Páscoa em hebraico significa Pessa, que traduzindo significa passagem. A primeira referência que nós temos acerca de Páscoa na Bíblia é Êxodo capítulo 12, e que diz assim: Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 12 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. Queridos, a festa, essa chamada festa de Páscoa, ela não é traduzida em coelhinho, ela não é traduzida em ovos de Páscoa, como tradicionalmente ficou colocado. A Páscoa, ela fala sobre libertação. O povo de Israel, ele estava escravo no Egito por 400 anos. E o Senhor lhe chamou Moisés e falou assim: Moisés, você será o libertador do meu povo. Você irá diante de Faraó e dirá para ele deixar o meu povo ir embora. Você vai ser aquele que vai libertar o meu povo. Porém, o Senhor disse que ele endureceria o coração de Faraó, para que ele não deixasse isso acontecer. E o que aconteceu? O que houve diante disso tudo? O Senhor enviou sobre o Egito 10 pragas. 10 pragas. E a 10ª praga foi a morte dos primogênitos. E o Senhor lhe disse para o povo de Israel: você vai pegar esse cordeiro, você vai sacrificar, você vai pegar do seu sangue e vai passar sobre os umbrais da porta. O que é os umbrais da porta? É o que a gente conhece aqui no Rio de Janeiro como caixonete, tá? Batente. Então, você vai passar pelos umbrais da sua porta. E vindo o anjo da morte, e aí, por isso o nome passagem, ele observará o sangue e passará por cima. Queridos, a morte, ela vem tanto para o pobre, tanto para o rico, e nessa passagem especificamente, morreram os filhos dos ricos, os filhos dos pobres, morreram o primogênito de todo animal, mas o primogênito de Israel, ele foi livre, guardado e liberto para a glória do nome do Senhor. Querido, eu quero aqui falar algumas relações, porque a Páscoa bíblica do livro de Êxodo, ela é o pano de fundo para o Novo Testamento, tá? Todo aquele que crê no Deus de Abraão, Isaque e Jacó e no seu filho Yeshua precisa ter como cultura celebrar a Páscoa. Independe de como foi a sua vida, todos nós passamos por um momento de libertação. Vários tipos de libertação. Libertação do álcool, libertação das drogas, libertação
da escravidão e principalmente libertação da nossa alma. É onde o Senhor ele quer trabalhar, libertar a nossa alma do jugo do inferno, tá? Êxodo 6:6 fala sobre isso, que ele nos iria libertar da escravidão física, da escravidão da alma e da escravidão da mente, tá? Então ele quer que o nosso corpo, que a nossa vida seja completamente liberta. A partir do momento que eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu preciso passar por um processo de libertação. O povo de Israel, ele creu naquela palavra de Moisés, ele creu na palavra do Senhor, ou seja, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a sua palavra. Então você ouve e crê, e daí começa o processo de libertação. Nessa Páscoa, nem todo judeu ele foi salvo, nem todo primogênito foi salvo, porque eles não creram nessa palavra. E eu quero aqui trazer algumas passagens que fazem uma conexão direta com esse pensa que nós estamos falando. Mateus 2, 13 a 15 fala sobre Yeshua fugindo para o Egito. O povo de Deus, o povo de Israel, ele fugiu para o Egito por causa da fome. No capítulo 2, versículo 16, fala sobre a morte dos primogênitos. E aqui, como nós falamos, a 10ª praga, Êxodo 29, diz assim: aconteceu que à meia-noite feriu ao Senhor todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do cativo que estava na enxovia, e todos os primogênitos dos animais. João 1:29, João ele fala sobre o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem é esse Cordeiro? Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, ele diz que Yeshua é a nossa Páscoa. Paulo, aos Romanos, capítulo 6, 17 a 23, fala que outrora éramos escravos do pecado, porém nós fomos libertos para Deus. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 15, Paulo ele fala sobre guardar as boas tradições. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero que você tenha consciência. A Páscoa que hoje a maioria do cristianismo celebra não é a Páscoa que Deus instituiu. A Páscoa que Deus instituiu lá no capítulo 12, como nós lemos de Êxodo, e lá em Levítico 23, ele fala assim: essas são as minhas festas. Então a Páscoa, ela deve ser celebrada por cada um de nós cristãos, cada um de nós que conhecemos ao Senhor. A Páscoa não é uma festa judaica. A Páscoa é uma festa instituída por Deus, onde nós, cristãos, onde nós, judeus, podemos celebrar juntos. E eu vou falar uma coisa que pode te chocar, tá? Mas sem o reconhecimento de Israel, a igreja evangélica, ela perde o seu sentido. A igreja evangélica, ela não nasceu em Atos 2. A igreja, ela foi instituída em Gênesis capítulo 12, tá? Nós aprendemos que para nós só vale a partir do Novo Testamento. Mas o Novo Testamento, ele fala tudo que aconteceu no Velho. O Novo Testamento é o cumprimento do que Deus, através dos seus profetas, vem falando desde o Êxodo até Zacarias. Paulo ele disse: toda escritura é divinamente inspirada. Yeshua, uma certa vez, ele disse assim: examinai as escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna.
Que escritura é essa que ele estava falando? Novo Testamento? Não. Não. Muitas das vezes a gente tenta botar um pano quente aí falando assim, não, mas ele já sabia que o Evangelho ia ser escrito, mas ele não estava falando do Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito 300 anos depois dessa fala de Yeshua. Quando ele disse examinar as Escrituras, é você examinar o Pentateuco, é você examinar a Torá, porque na Torá, tá, nós temos vida eterna. Eu costumo dizer que Jesus, ele nos salvou, mas é através da Torá, da palavra de Deus, que eu me mantenho salvo. Pela graça eu sou salvo, mas é a Torá que me mantém salvo. Porque todo homem, eu, você, a minha família, a tua família, ele precisa de lei, tá? O que é lei? Lei do Espírito e de vida, que nos libertou da lei do pecado. Quando fala da lei do pecado, não é do Velho Testamento, não. Existia uma lei sobre as nossas vidas, existia uma sentença contra a nossa vida. Nós estávamos destinados à morte eterna. Mas Jesus veio como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos resgatou e nos deu uma vida eterna. Vou te falar e te trazer mais uma revelação ao seu coração. Quando você foi salvo, quando eu fui salvo, não é para esperar para ir para o céu. Não. O desejo de Deus é que nós, como salvos, tragamos os céus para a terra. Que nós possamos trazer, queridos, o céu para a terra. Estamos vivendo dias de quarentena. Estamos vivendo uma das pragas, vivendo esses dias maus. Porém, nós não devemos aguardar e ficar cantando Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos sim pedir ao Senhor, orar ao Senhor, para que muitas outras pessoas sejam libertas do reino das trevas e vir para o reino do seu amor. Queridos, que Deus possa te abençoar e que nessa Páscoa, a Páscoa desse ano, 2020, ela começou no dia 8 de abril e vai terminar no dia 16 de abril. E o meu desejo é que Deus possa te abençoar. Hag Sameach Páscoa. Feliz festa de Páscoa. Deus abençoe. Muito obrigado. No nome de Yeshua HaMashiach. Amém.